Se a sua lista de tarefas não para de crescer e você não sabe mais o que fazer, esse vídeo é para você. Sabe quando você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, simplesmente para conseguir terminar tudo aquilo que você precisa fazer? Você também sente ou já se sentiu assim? Se a resposta é sim, vem comigo nesse vídeo que eu tenho algo importante a revelar e que certamente poderá te ajudar. Nele, eu vou compartilhar com vocês uma luta pessoal que eu venho travando há muito tempo. Eu vou mostrar como que eu venho lidando com a dificuldade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e a realidade de nunca conseguir. Comigo acontecia sempre assim. Eu planejava a minha lista de tarefas da semana, alocava os horários que eu iria fazer cada tarefa. Daí apareciam os imprevistos, novas tarefas e tudo isso se acumulava na minha lista. E como eu não repriorizava essas tarefas, eu sempre tinha que trabalhar muito mais para conseguir terminar as coisas que eu tinha que fazer e no final eu sempre tinha a sensação de que eu não estava sendo realmente produtivo. Eu vivi nesse ciclo de modo automático por muitos anos até que eu decidi dar um basta nisso. Agora presta atenção no vídeo que eu vou te mostrar como que eu aprendi a lidar com esse problema. O primeiro passo para mudar esse cenário foi aceitar uma verdade simples, mas difícil. Não importa o quanto a gente se esforce, a gente nunca vai vencer o trabalho a ser feito. Não importa quanto tempo você se dedique, você nunca vai vencer a sua lista de tarefas. Uma vez que você consiga aceitar isso, as coisas realmente começam a mudar. Você para de querer se matar por alguma tarefa, porque você sabe que no dia seguinte vai aparecer outra e assim por diante. Mas eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu sei que existem momentos que você vai precisar se esforçar mais, que você vai precisar dar aquele extra para conseguir alguma coisa. Seja porque você tem um prazo apertado, ou seja porque você está com muitas tarefas acumuladas e você realmente precisa eliminá-las. Então você vai precisar fazer esse esforço, mas isso deve ser exceções e não a regra. Se você está gostando do vídeo, deixa um like aqui para que ele alcance mais pessoas que possam aprender a lidar com essa frustração de não conseguir fazer tudo o que elas precisam. Se você não vai conseguir vencer o trabalho a ser feito, o que você precisa, na verdade, é criar um sistema que te ajude a controlar todas essas coisas que você precisa fazer para que o seu cérebro se desligue disso uma vez que você termina o seu trabalho e para que você nunca perca algo de vista. Nesse sistema você precisa ter 3 partes. A primeira delas é uma caixa de entrada para que você anote tudo que você precisa fazer, seja quando você se lembra de algo, seja quando alguém te pede algo. Então você precisa desse sistema para você não ser interrompido o tempo todo nas atividades que você está fazendo. Então, se você se lembrou ou sabe que precisa de algo, coloque isso na sua caixa de entrada. Depois, você vai revisar essa caixa de entrada e vai definir quando você irá fazer cada atividade. A segunda parte é uma lista de prioridades. Uma vez que você tem uma caixa de entrada, você precisa revisar essas atividades lá e definir prioridades para elas. Seja definindo se elas são importantes, urgentes ou não, mas também definindo o prazo que você irá fazer cada uma dessas atividades. Então, essa lista de atividades te ajuda a focar somente naquilo que você tem que fazer no momento presente e não olhar para todo o resto das tarefas que você tem que fazer algum dia. E com isso a gente já vai para a terceira parte, que é a lista de tarefas futura. Então todo esse resto das tarefas que você precisa fazer precisa estar na lista de tarefas futura. E você tem que ter um planejamento de constantemente revisar essa lista de tarefas futuras para ver se faz sentido você trazer elas para a lista de prioridades. Com esse sistema, você consegue se manter no presente e não ficar preocupado se você não conseguir terminar todas as coisas que você precisa fazer, porque você sabe que elas estão lá e que elas estão dentro da lista de prioridades e elas vão continuar sendo prioridades. Então, com isso, se você tem uma tarefa que talvez levou mais tempo do que você esperava, tudo bem, ela está dentro do seu sistema e tudo que você precisa fazer é talvez repriorizar algumas outras tarefas que você também tinha planejado
para que você consiga terminar aquela tarefa no momento atual. E é legal também você ter a consciência de que você não pode ter muitas prioridades ao mesmo tempo. Por mais que eu sei que às vezes no trabalho isso acontece, de várias coisas serem prioritárias e serem para ontem, a gente não consegue fazer todas elas ao mesmo tempo. Então você tem que ter essa consciência de que nem tudo é prioritário ao mesmo tempo. Você precisa focar em uma tarefa de cada vez e muitas vezes isso envolve negociar prazos quando você tem várias prioridades ao mesmo tempo. É melhor você negociar prazos, fazer cada uma de uma vez, do que tentar fazer todas ao mesmo tempo e não entregar nenhuma delas. E eu sei que talvez criar um sistema como esse que te ajude a priorizar, a focar no momento presente, a ter uma lista separada de tarefas futuras, possa parecer algo complicado e na verdade é um pouco, mas foi por isso que eu criei o Guia da Produtividade, que é um sistema dentro do Notion que me ajuda a organizar todos esses pontos que eu falei aqui no vídeo. Desde ter a caixa de entrada, a minha lista de prioridades, a minha lista de tarefas futuras, até a parte da avaliação por escrita, onde eu olho para o meu dia, para as tarefas que eu fiz e eu reflito sobre como foi o desempenho daquelas tarefas, eu replanejo as coisas para o dia seguinte. Então, esse sistema já está prontinho para começar a ser usado no Notion e vai facilitar todo esse processo de ter que criar um sistema como esse que pode ser um pouco complexo. Se você se interessou por isso, o link dele vai ficar aqui na descrição do vídeo. O valor é só R$19,97, um preço muito baixo para a produtividade que você vai ganhar ao usar um sistema como esse. E se você se identificou com o tema do vídeo, comece hoje mesmo a fazer essa mudança no seu trabalho. E não se esqueça de comentar comigo aqui embaixo como você pretende implementar essa mudança na sua vida. Antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. Te vejo em uma próxima. Até mais.